Então, galera, essa é uma aula que eu vou deixar gravada para vocês sobre a administração clássica. É muito esquisito gravar a aula, porque geralmente eu preciso dessa troca com vocês, de estar conversando, dialogando sobre o que a gente vai lendo aqui na apostila e discutindo, né? Mas a gente parou naquela parte introdutória que falava do que é administração, da onde que começou, né? Dos 5 componentes que fazem parte da administração. Mas aí, essa matéria, ela é mais uma aula de história do que, sobretudo, uma aula de administração. Então, é meio que uma mistura das duas coisas, porque a TGA, na verdade, é o resgate histórico do que era percebido como administração, que deveria ser seguido na administração em cada época. E aí, começando com a abordagem clássica. Lembrando a vocês que são 10 as abordagens, né? São 10 as abordagens que eu pedi para que vocês anotassem. Teoria clássica, teoria científica, teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria neoclássica, teoria burocrática, teoria estruturalista, comportamental, a teoria matemática, sistêmica e, por último, a contingencial. São 10. E aí, começando com a teoria clássica, abordagem clássica. Você abre aí a apostila no capítulo 2, abordagem clássica, e eu vou fazer normalmente como se vocês estivessem aqui comigo nesse momento. Eu vou lendo e vou comentando o que me vier à cabeça sobre o assunto, para que a gente possa fixar algo desse conteúdo. Então, vamos lá. Conceito sobre a administração científica. A abordagem básica da Escola da Administração Científica é a ênfase colocada nas tarefas. Então, lembram que eu falei que cada teoria, por isso que eu pedi para vocês fazerem uma lista, porque cada teoria da administração tem um teórico principal e uma ênfase. A ênfase da teoria científica é as tarefas. E o teórico principal é Frederick Taylor, certo? Então, você anote aí do lado, naquela lista que a gente fez, se tu puder colocar um cabeçalho em cima, teoria, ênfase, teórico principal. E aí na primeira teoria, teoria científica, ênfase, tarefas, teórico principal, Frederick Taylor, certo? Bem, se alguém não souber como se escrever o nome dele, está lá na apostila, Frederick Winslow Taylor. O nome administração científica é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração, a fim de alcançar elevada eficiência industrial. Os principais métodos científicos aplicáveis aos problemas da administração são a observação e a mensuração. Então, o Taylor, ele era engenheiro, e aí ele foi encarregado de operar numa fábrica. E aí, na condição de engenheiro, porque as fábricas requerem engenheiros de produção, né? A galera que é da área da produção e tal, ele meio que começou a pensar em possibilidades de fazer a produção render mais, né? Então, ele começou a fazer alguns experimentos. A partir do momento que a gente faz experimentos e verifica resultados, né? A partir desse momento que a gente tem uma teoria, uma hipótese, você vai lá aplicar a experiência e anota esses resultados e utiliza esses resultados posteriormente para chegar a alguma conclusão, isso se chama ciência. Então, a ciência é basicamente isso, uma teoria, a verificação da teoria e as conclusões a partir das experiências, certo? Então, por isso que já que era num sistema de produção, e ele tinha como objetivo perceber resultados financeiros ou produtivos, não importa, cabe aí a gente chamar de administração, e uma vez que era um método científico, chamar de ciência da administração. Então, foi nesse momento que a administração passou a ser uma ciência, né? E é por isso que essa teoria é chamada de teoria científica da administração. Porque a administração, a gente sabe que ela sempre aconteceu, ela sempre existiu ao longo da história do homem, né? O homem sempre precisou administrar. Aliás, eu ia passar esses tópicos para vocês. Talvez eu passe aqui hoje, para vocês anotarem. Boa ideia. Eu tenho aqui, salvo em algum local, esses tópicos sobre as origens da administração.
E aí tem a percepção da organização hierárquica da igreja, né? Tem a organização dos exércitos, né? Se você for olhar na Bíblia, né, em muitos anos antes de Cristo, já existe, se bem que o Antigo Testamento é basicamente só guerra, 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 guerra. Eu já li a boa parte. Enfim, não vou falar de religião, mas o exército é uma forma de administrar. Você precisa organizar funções e pessoas em um objetivo, né? Muito a ver com a administração isso. Tem a questão as necessidades de planejar no Antigo Egito, né? Tipo a construção das pirâmides, a questão de armazenar alimentos, né? Rolava muito planejamento. A questão do comércio, que sempre existiu, né? Então, assim, existe a administração desde muito tempo. Agora, ela ser uma ciência começou no século XX, né? Em 1903, com o lançamento desse livro do Taylor, que chama-se Administração de Oficinas. E aí, esse livro trazia justamente essa experienciação de métodos que ele queria implementar na fábrica para ter uma produção maior. E aí nasceu a administração como ciência, e por isso essa teoria é chamada teoria científica. Beleza? Continuando. A escola da administração científica foi iniciada no começo deste século pelo engenheiro americano Frederick Winslow Taylor, considerado o fundador da moderna TGA. Taylor teve inúmeros seguidores como Ford e Emerson, e provocou uma verdadeira revolução no pensamento administrativo e no mundo industrial de sua época. A preocupação original foi eliminar o fantasma do desperdício e das perdas sofridas pelas indústrias e elevar os níveis de produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Então, o objetivo era evitar desperdício e aumentar a produção. A administração, isso. Primeiro período de Taylor. Ao lançar seu primeiro livro, Administração de Oficinas, em 1903, Taylor publica suas primeiras ideias sobre a administração científica. 5 ideias. Primeira delas, o objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. Essa coisa de pagar salários melhores me lembra também que cada teoria da administração, além de ter uma ênfase em um autor principal, tem uma forma como eles se referem ao ser humano. Né? E, se eu não me engano, o da teoria científica é o Homo economicus, porque, de acordo com ele, o homem era motivado somente pelo dinheiro, somente pelo seu salário. Então, se eu quisesse produzir mais, eu tinha que pagar mais. É basicamente essa a ideia simplista do Taylor. Claro que a abordagem humanística, que foi a que veio em seguida, veio justamente para quebrar com essa ideia que não é bem aí. A galera não se motiva só pelo dinheiro, não. Mas vamos lá. Para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações fabris. Os empregados devem ser cientificamente colocados em seus postos com materiais e condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser cumpridas. Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. A administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico. Então, esses são os principais ideias, princípios, colocações do Taylor sobre o que é administrar. Segundo período de Taylor. Esta fase corresponde à publicação de seu outro livro, Princípios da Administração Científica, esse já de 1911, onde conseguiu identificar os principais problemas das empresas da época. 1911, 110 anos. Primeiro problema, vadiagem. Eu adoro essa palavra. Vadiagem sistemática dos operários que reduziam a produção a cerca de 1/3 da que seria normal. Essa vadiagem, hoje em dia, a gente chama, tem um termo mais formal hoje em dia, que é o tempo morto, né? Que é o tempo que o funcionário poderia estar rendendo, mas não está.
Existem três causas determinantes da vadiagem no trabalho. As três causas da vadiagem do trabalho. Primeiro, o engano espalhado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca desemprego de operários. Então, a galera tinha essa ideia de que quanto mais o homem trabalha, quanto mais o homem produz, menos emprego tem certa lógica isso. Quanto mais o homem e a máquina trabalha, menos emprego essa fábrica vai oferecer, porque se ela quisesse produzir mais, ela tinha que contratar mais, né? Isso me lembra muito o que acontece com os bancos, principalmente com o Bradesco, que o Bradesco, como é uma empresa privada e ele depende muito da galera que investe, ela é uma sociedade anônima, a galera que compra ações do Bradesco, a galera que quer lucro. Então, para potencializar as margens de lucro do Bradesco, o Bradesco trabalha o tempo todo tentando cortar custos, né? Não só conseguir lucro através de juros, que os bancos fazem normalmente, mas o Bradesco tenta muito cortar custos e ele comete um erro terrível, que é sacrificando pessoal. Então, cada vez que você vai ao Bradesco, cada vez na minha vida, ao longo da minha vida, toda vez que eu precisei ir para o Bradesco, eu sempre tive a impressão de que o banco tinha menos funcionários e mais clientes. Então, as filas ficam aumentando cada vez mais, porque as pessoas precisam de um atendimento humanizado, né? Então, se você não quiser enfrentar filas, você precisa se adequar e saber conviver com as plataformas digitais, né? Com o caixa eletrônico, com os aplicativos, para você não depender de passar por esse transtorno. E o banco investe muito nisso, na autonomia do cliente, né, para que o cliente saiba se virar bem e reduzindo o pessoal, porque se eu quisesse produzir mais, eu tinha que contratar mais, de acordo com o que a galera pensava aqui na época de Taylor. Tem muita lógica isso. Um caso, apesar de ser uma coisa do começo do século XX, mas tem um fundamento importante e interessante a gente refletir sobre isso. Segunda, causa determinante da vadiagem do trabalho. O sistema defeituoso de administração que força os operários à ociosidade no trabalho. Então, o Taylor acreditava que se a administração não fosse bem feita, né, talvez seria culpa do próprio administrador por haver esse tempo morto entre os funcionários que ali trabalham. Terceira, os métodos ineficientes utilizados nas empresas com as quais o operário desperdiça grande parte de seu tempo e esforço. Os métodos ineficientes utilizados nas empresas com os quais o operário desperdiça grande parte de seu tempo e esforço. Mesma coisa, um pouco prolixo, né? Ele quer dizer que os métodos que a empresa utiliza para produzir, ou seja lá qual é a natureza do negócio, são ineficientes e por conta disso o funcionário fica com tempo morto. Segundo, desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização. Segundo o quê? Segundo a afirmação de Taylor. Desconhecimento pela gerência. Na verdade, peraí, deixa eu só voltar aqui. Essa frase corresponde à aplicação do seu livro, onde conseguiu identificar os principais problemas das empresas, certo? Então, ali eram as três causas de um problema, que era a vadiagem dos funcionários. Vadiagem dos funcionários é um problema. Segundo problema, desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização. Ok. Isso acontece também com grandes empresas hoje em dia. Às vezes, a empresa é tão grande, que o gestor maior da empresa ele fica tão restringido a trabalhar na parte negocial, de estar negociando com possíveis clientes um lote grande da sua produção, que ele não acompanha os processos internos da empresa. Geralmente ele deixa essa função para um subgerente, um gerente de área, para estar gerenciando o chão de fábrica, essas coisas. Então ele não conhece, ele é ali que está negociando fortunas em produtos, né? Pensando em grandes margens de faturamento. Ele não conhece ali a realidade da fábrica. E aí, o Taylor está apontando isso como um problema da administração da época, né? A galera da gerência não conhece os problemas do dia a dia lá da fábrica.
né? E, portanto, ele fica tomando decisões, ele poderia estar tomando decisões melhores se ele tivesse uma vivência maior do dia a dia na fábrica. Teve um autor que eu li, que eu não me lembro, tinha um autor que falava assim, que recomendava assim, quando você for gerente, nunca esqueça de dar uma volta pela empresa, né? Porque às vezes o gerente ele fica tão ocupado em questões macro, em questões globais, que ele não acompanha as situações micro, situações pequenas. E às vezes ele poderia estar intervindo numa situação de maneira mais eficiente, resolvendo um problema muito mais rapidamente, se ele simplesmente desse uma voltinha para ver o que é que acontece ali, sabe? Taylor acertando de novo. Terceiro, falta de uniformidade das técnicas e métodos de trabalho. E aí cai bem na questão do Taylor mesmo de administração científica. Ele, como ele era um gerente, ele queria focar na potencialização da produção, né, no desenvolvimento das atividades dessa fábrica através de experimentos e tal. Ele queria uniformizar o processo de produção, as tarefas, para que com isso elas fossem mais passíveis de intervenção administrativa. Se eu mexo numa situação ali, eu consigo mexer num resultado grande. Não sei se vocês conseguem me acompanhar. É diferente de eu ver uma fábrica em que tem lá várias pessoas trabalhando, cada um à sua maneira, cada um faz do seu jeito, né? E aí, se eu digo que, vamos supor, eu tenho que fabricar uma máscara. Eu tenho que fabricar uma máscara. Cada pessoa faz a máscara de um jeito. E aí eu vou ter que ficar mexendo o dedo, apontando coisa para cada galera de maneira diferente. Mas se todo mundo fabrica a máscara do mesmo jeito, se todo mundo faz dentro do mesmo processo, e num dia eu digo que nós precisamos reduzir 2 milímetros do elástico da máscara, isso vai impactar na forma como todas as máscaras irão sair, já que todo mundo trabalha do mesmo jeito, seguindo um método, né? E aí, ao final de um mês, esses 2 milímetros de elástico pode se tornar vários metros de elásticos economizados e redução de custos. Estão me entendendo? Então, quando o Taylor propõe que as coisas sejam padronizadas, que sigam um método fixo, né, ele está defendendo justamente isso que é muito característica da administração científica, que é a gente padronizar os métodos. Tanto é que a ênfase da administração científica é o quê? Tarefas. A ênfase é gerenciar as tarefas. É a ênfase da administração científica. Bem, prosseguindo. Para Taylor, a organização e a administração devem ser estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência. Empirismo é experimentar, né? Empirismo é você supor. Então, a ciência, ela supõe, mas ela verifica se funciona ou não. Então, ele está falando que nós devemos deixar de trabalhar no achismo e passar a trabalhar com certezas, com dados coletados de acordo com experimentações. Entendeu? Como pioneiro, o mérito de Taylor reside em sua contribuição para encarar sistematicamente o estudo da organização. O fato de ter sido o primeiro a fazer uma análise completa do trabalho, inclusive dos tempos e movimentos, de estabelecer padrões de execução, treinar os operários, especializar o pessoal, inclusive a direção, instalar uma sala de planejamento, em resumo, assumir uma atitude metódica ao analisar e organizar a unidade fundamental de trabalho, adotando esse critério até o topo da organização, tudo isso eleva Taylor a uma altura não comum no campo da organização. A administração científica é uma combinação de ciência em lugar de empirismo, harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo. Rendimento máximo em lugar de produção reduzida, desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar maior eficiência e prosperidade. Está entre aspas, eu acho que é porque foi ele que disse isso daí. Os elementos de aplicação da administração científica são estudo de tempos e padrões de produção. Quanto tempo eu levo para produzir? Qual é a forma que nós estamos usando para produzir? Supervisão funcional. Alguém para verificar se as funções estão sendo executadas de acordo com o que foi determinado. Padronização de máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais.
tesouras do mesmo tamanho, pregos do mesmo tamanho, ferramentas iguais para que o resultado seja igual e padronizado. Planejamento do desenho de tarefas e cargos, dizer o que cada tarefa faz. Tarefa X faz isso, isso, isso e aquilo. Tarefa Y faz isso, isso, isso e aquilo. Padronização. Princípios da execução. Não sei o que ele quer dizer com isso. Prêmios de produção para execução eficiente das tarefas. Premiar a galera. Aí entra um pouquinho de recursos humanos. Definição da rotina de trabalho. É uma padronização também, né? Uma escala, um cronograma de tarefas do que você tem que fazer. Embora Taylor se preocupasse mais com a filosofia, com a essência da ideia, que exige uma revolução mental tanto da parte da direção como da parte dos operários, a tendência de seus seguidores foi uma preocupação maior com técnicas do que a filosofia da administração científica. O principal objetivo da administração é assegurar o máximo de prosperidade ao padrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. O princípio da máxima prosperidade para o patrão, ou é padrão, acompanhada da máxima prosperidade, é patrão mesmo. O princípio da máxima prosperidade para o patrão, acompanhada da máxima prosperidade para o empregado, deve ser os dois fins principais da administração. Assim, deve haver uma identidade de interesses entre empregados e empregadores. Bem, eu fico até aqui para a aula não se estender tanto e eu vou recomendar que vocês leiam esse 2.5, vocês continuam agora, daqui a pouco vai sair a aula de economia. Então, vocês fiquem aqui com esses 2.5, organização racional do trabalho, e o 2.6, princípios da administração científica de Taylor, e o 2.7, outras ideias de Taylor. Dê uma lidinha nisso daí que a gente precisa. Essa parte aqui da eficiência de Emerson a gente vai pular, tá? Mas a gente vai falar de Fayol, de Ford, na próxima aula, porque Ford foi o cara que seguiu as ideias de Taylor, certo? Então, para a gente saber se tem alguma coisa a ver, olhe, vocês não me enganem, leia aí o 2.5, 2.6, 2.7. Não vai levar muito tempo. Tente ler e entender, beleza? Até economia, já já.